Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês hoje para apresentar esse programa maravilhoso. Fico feliz e sejam todos muito bem-vindos ao Sopro de Luz. É um prazer ter cada um de vocês. Cada um de vocês é especial e ficamos muito felizes com a sua participação. Lembrem-se de entrar também, dar o seu like, entrar na internet, façam perguntas. Mesmo que hoje esse programa seja uma gravação, nós lhe responderemos, enviaremos a sua resposta pela internet. Eu sou a Sheila Vollhart e estou aqui diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, com vocês para a gente conversar hoje sobre o Livro dos Espíritos, a pergunta 171, que eu acho importantíssimo, como tudo que está nesse livro. E a pergunta de hoje tem como título Justiça da Encarnação. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês e proporcionar-lhes uma experiência única e exclusiva de um bom aprendizado. Eu desejo frisar que este programa é em português, mas caso você não o compreenda, por favor, escreva-nos que nós faremos uma tradução para o alemão. Ich möchte betonen, dass diese Programm auf die portugiesische Sprache abgehalten wird. Falls es jemand geben, die nur Deutsch spricht, bitte sagen Sie uns Bescheid und wir werden für Sie eine Übersetzung vornehmen. E hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre a justiça da encarnação. E para falar com a gente desse tema, nós temos hoje uma pessoa especialista. Quer dizer, não é só especialista, ele é especialíssimo também, porque eu amo isso quando a gente vê uma pessoa jovem falando do espiritismo. Nossa, eu estou muito feliz de receber aqui o nosso querido Adriano Santos. Ele é um facilitador da doutrina espírita, um colaborador e trabalhador do Centro Espírita Irmão de Jesus, na nossa querida Bahia. Querido Adriano, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço pelo convite. Que possamos agora iniciarmos, né, nossas atividades da manhã, da tarde ou da noite para quem esteja nos assistindo, com a prece, né, para que possamos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, absorver esses conhecimentos que o Mestre nos deixou e está sempre ao nosso lado. Querido amigo e Mestre Jesus, aqui estamos reunidos através deste meio de comunicação para transmitir mais uma vez a tua mensagem, que possa alcançar a todos os corações irmãos que estão encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que acompanham os nossos irmãos, para que possa essa mensagem lá no dia de hoje levar o esclarecimento necessário para esses nossos irmãos. E assim possamos orarmos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, assim como nós perdoamos àqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E com esta prece, damos início aos nossos estudos de hoje. Muito obrigada. Nossa, que prece linda, né? Fico muito feliz em escutá-la. Bom, e hoje a gente tem esse tema maravilhoso e eu vou ler para vocês o que a gente vai estudar hoje, o que o Livro dos Espíritos nos diz. Justiça da reencarnação. Pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento.
Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas experiências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferecem os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dada lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. E é sobre isso que o nosso querido Adriano vai conversar conosco hoje à noite. Bem-vindo, Adriano. Muito obrigada pela sua participação. A palavra agora é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né, do Sopro de Luz, Inspirando Almas, que a gente possa aproveitar esse momento junto com a espiritualidade maior para entender um pouco mais desse item, dessa mensagem que é tão importante para o nosso crescimento, que é tão importante para o nosso desenvolvimento, enquanto estamos aqui, para que possamos, quando estarmos na espiritualidade, ver o quanto já avançamos, vermos o quanto conseguimos construir encaminhada. E é por isso que é o título, né, da questão 171 é Justiça da Reencarnação. Mas esse título, essa questão está no capítulo 4, na parte segunda do Livro dos Espíritos, com o tema lá, da pluralidade das existências. Quer dizer que nós vamos tratar aqui dessas várias existências que temos essa oportunidade de aprender. E que chega um momento que nós precisamos despertar em algum momento, acordarmos antes, para que a gente possa conviver de uma maneira melhor e poder aproveitar cada minuto, cada segundo que a gente tem aqui na nossa existência, como o próprio capítulo nos sugestiona, né, de várias existências. E aí,
indo lá para a justiça da reencarnação. Vamos primeiro entender o que é justiça. Lá no dicionário, justiça, né, vai significar uma virtude moral que leva a dar a cada um aquilo que é seu, ou aquilo que fez jus. Ou seja, a justiça, eu tenho que passar aquilo para a pessoa igualmente, que é justo, o que ela tem realmente direito de receber, nem a mais, nem a menos, o que é justo. E para isso, nós podemos ver, lá no livro dos Espíritos, tem uma questão que fala sobre os atributos da divindade. Que atributos são esses? São alguns atributos como Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, Deus é justo. Então, para que possamos compreender essa justeza de Deus, a gente vai fazendo essa reflexão, esse entendimento que a espiritualidade nos proporciona. E lá tem uma história, né, para que a gente possa compreender, que está lá no livro Alvorada Cristã, pelo Espírito Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 8, se chama O Juiz Reto. Nesse capítulo, ele vai dizer que há um tribunal de Eliaquim, Ben Jafé, um juiz respeitável e sábio compareceu um negociante, Jonathan Ben Cafá, arrastando Zorobabel, miserável mendigo. Este homem que ele leva para o juiz é porque simplesmente esse mendigo tinha vendido a ele uma joia de um determinado valor. Esse comerciante, achando que aquele mendigo não sabia a preciosidade que tinha nas mãos, resolve comprar por um valor inferior àquele que ele achava valer aquela joia. Pois assim foi feito. Ele pagou o dinheiro a esse mendigo, ficou feliz, porque disse, poxa, se esse aqui valer 5.000, eu só paguei R$ 500. Então, esse homem não sabia a preciosidade que ele tinha nas mãos. E aí, quando ele manda consultar, né, fazer lá a análise dessa joia, ele percebe que essa joia não valia nem 2 ovos cozidos. Ele aí fica revoltado. Quando ele fica revoltado, ele diz, trago aqui a justiça para que ele possa ser condenado. E aí o juiz ouviu a queixa desse comerciante, depois pediu para que o mendigo, ele pudesse, Zorobabel, né, pudesse falar o que foi que tinha acontecido. Ele disse, realmente, eu errei, eu enganei este homem vendendo esta joia, mas eu fiz isso para alimentar meus filhos que estavam com fome, e eu, pela minha condição, pela forma como eu me apresento, né, a aparência dele, ninguém lhe concedia um emprego. Então, ele se viu obrigado a fazer isso. Então, o juiz parou, refletiu um pouco, depois disse a seguinte sentença: bom, Zorobabel, você não deveria ter enganado este comerciante. Então, vai tomar 5 bastonetas de portas fechadas. E ao senhor Jefté, e ao senhor, né, Jefté, o rapaz o comerciante, vai tomar 20 bastonadas em praça pública. Aí o comerciante pega e questiona: bom, eu sou a vítima e terei que pagar por uma coisa que eu não fiz? E aí o juiz vai e explica a ele: bom, realmente, o Zorobabel, que enganou o senhor, não deveria ter feito isso. Por isso que ele vai tomar as 5 bastonetas em portas fechadas para aprender a sofrer sem prejudicar o outro. Já o senhor enganou a este rapaz, querendo obter dele um valor maior daquilo que você saberia que poderia ser pago um valor justo. Então, para que sirva de exemplo para todos, o senhor vai ter que tomar essas 20 bastonadas. E assim foi feito. Porque, como nos diz a mensagem, né, essa é a história do juiz reto, ele tem que observar todos os lados, ver o que é que as pessoas estão apresentando. Porque se ele só ouvisse o lado do comerciante,
pronto, estaria resolvido, ele foi injustiçado. Mas como vemos que o comerciante também agiu de uma certa, vamos dizer assim, irresponsabilidade para com esse mendigo, com essa pessoa de menor poder aquisitivo, até porque ele tinha mais conhecimento. Então, todo aquele que é mais dado será mais cobrado. Então, é assim que a gente tem que compreender, poxa, se eu tenho mais conhecimento, eu vou ser mais cobrado, justamente porque o outro não tinha um conhecimento, por ele não ter um comércio, por ele não fazer esses tipos de negociação, mas o outro sabia os valores das coisas. Então, no nosso dia a dia, nós temos que ver qual o tipo de responsabilidade nós estamos assumindo. Então, é isso que essa mensagem vai nos dizer. E podermos ser igual a esse juiz reto, observar as situações dos dois ângulos da vida e não ir no impulso, né? Porque pelo impulso a gente toma muitas vezes partido por uma pessoa, por um amigo. E aí, continuando, vamos agora entender um pouco, a gente já entendeu um pouco aí por que essa justiça da reencarnação, mas é preciso entendermos reencarnação. O que é reencarnação? E aí, recorrendo lá ao livro dos Espíritos, ou o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, também no item 4, vai estar lá dizendo: a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas é um outro corpo novamente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. O que é que ele está nos dizendo? Que esse novo corpo que a pessoa vai reencarnar não é o mesmo em que ela teve na existência. Até porque, em uma existência, a gente não vai poder, olha aqui essa foto, foi de fulano. Não, não é isso. A reencarnação tem um outro sentido, para que nós possamos nos melhorar. Tanto é que tem o véu do esquecimento para quê? Para que a gente possa voltar e aprender as coisas, melhorar, sem lembrar do que foi feito no passado, mas não lembrar assim nitidamente. Mas a nossa consciência sabe o que nós fizemos e o que precisamos ser melhorado. Por isso que não tem essa necessidade de vir no mesmo corpo, até porque aquele corpo que serviu de uma vez não mais servirá, porque a vez foi com uma família, será agora com outra, será com outros parentes, com outros amigos, dentro daquele núcleo familiar. E aí já começamos a entender justiça da reencarnação. Por que justiça da reencarnação? Porque Deus ele está nos dando uma oportunidade de aprendermos. E para a gente fazer uma comparação, né? Para a gente um paralelo, para que possamos entender ainda um pouco mais como se dá realmente essa justiça da encarnação. Deus, ele vai nos criar uma única vez. Está lá no livro dos Espíritos que diz o seguinte: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, nos diz claramente, ele criou uma única vez. Ele não fica recriando cada vez, não, vou criar Joãozinho, aí eu vou criar todo dia Joãozinho de novo. Não, ele cria uma única vez, simples e ignorantes. Por que ignorantes? Porque ele vai ter a oportunidade de, quando ele entrar na vida carnal, porque ele já está na vida espiritual, mas quando ele entrar na vida carnal, ele ter essas experiências, ter essa convivência, essa troca, e aí poder fazer o seu caminho de progresso para que possa evoluir. E aí, vamos compreender mais um pouquinho. Imaginemos que um pai matricula um filho numa escola. Ele matricula com qual é o objetivo final desse pai? Que o seu filho saia formado. Mas essa ainda é uma criança, ele não é um adulto formado. Então, cada etapa que essa criança vai passar, ele começa na primeira série, na segunda, na terceira, e assim vai avançando. Quando esta criança não consegue se sair bem em uma das séries, ela pode ter a oportunidade de repetir. E aí ela volta para aquela série, para que ela possa dar continuidade, sair dali realmente conhecendo o que veio aqui fazer. Então, não é diferente na vida espiritual. Na vida espiritual, Deus nos concede esse tempo
para que a gente venha aqui, reencarna, encarna na primeira vez, né? Aprende, passa pelas experiências, mas nós não absorvemos tudo. Nós não conseguimos aprender todas as profissões, nós não conseguimos ajustar todas as nossas virtudes que viemos aqui para aprimorar. Então, o que é que acontece? Nós voltamos para o plano espiritual, passamos por um tempo lá, analisando, vendo o que é preciso ser melhorado, vendo o que é preciso ainda ser ajustado, mas ainda não volta. Passa um tempo, vai estudar, com a ajuda dos seus orientadores, dos seus mentores espirituais, da família que ali tem, dando todo o apoio, para quando chega no momento certo, ele possa reencarnar aqui no planeta Terra ou em outro planeta que seja, para viver essas experiências, para aí poder dar continuidade ao seu crescimento, que aquilo que ele já aprendeu não se perde, fica guardado nele, mas naquele momento que ele precisar, ele vai ter. Então, por isso que muitas das vezes nós vemos assim, crianças que já vêm com uma certa habilidade, ela vem com uma certa habilidade em um determinado ponto, mas ela veio para aprimorar outros pontos que são necessários. Porque o nosso objetivo é evoluir, é crescer, não só crescer profissionalmente, mas crescer em virtudes, em crescimento espiritual, que é o que nós aqui estamos fazendo. Aí nessa escola, o menino ele vai passar, ele não aprende tudo de uma vez, por isso que ele vai ter essas reencarnações, para que ele possa ir aprendendo. E em cada nova existência, ele vai se desenvolvendo. Mas acontece que tem os chamados espíritos estacionários, que eles permanecem estacionados, não conseguem evoluir. Quer dizer que eles não estão aprendendo? Quer dizer que eles estão ali parados o tempo todo? Não. Eles estão observando. E esse momento de observação, eles estão aprendendo. Para ilustrar um pouco mais, imaginemos um carro parado no estacionamento. O que é que ele vê? Se ele está parado em frente a uma rua, ele vê todos os outros carros passando, vê toda aquela movimentação. Mas dia após dia, ele vê algumas situações diferentes, alguns carros maiores, outros transportando crianças, outros idosos, outros já carregando as pessoas, e aí ele se questiona, antes eu só via carros individuais, agora por que que eu vejo essa movimentação? E ele ali começa a aprender, porque ele precisa de uma experiência. Então ele está, poxa, eu não estou crescendo, evoluindo, dando o próximo passo, mas eu estou tendo os exemplos. E é isso que o Mestre Jesus faz conosco constantemente. Quando nós não estamos evoluindo, ele nos coloca professores, sejam irmãos, sejam parentes, sejam crianças, sejam idosos, seja até os animais, a natureza, em toda a parte ele está nos colocando nesse nível de aprendizado, para que a gente possa desenvolver. Ele pode desenvolver na própria existência, ou ele pode desenvolver em uma existência, numa próxima existência, quando ele vir, porque ele já vai vir, e aí quando ele vir, ele diz, não, eu já vi algo semelhante como é feito. E aí ele, o quê? Volta a estar na sua caminhada, ou seja, aquele momento só foi uma parada para você observar e poder traçar uma nova rota, para você poder caminhar ali junto com as pessoas que estão dentro do seu núcleo familiar, dentro do planeta Terra em que você habita, né, o planeta em que nós vivemos. Na questão número de 100 a 113, lá do Livro dos Espíritos, vai ter uma escala chamada escala espírita. Nessa escala espírita, ele vai nos estar apresentando 3 ordens. Dentro dessas ordens, existem algumas classes. Na terceira ordem, ele chama lá de espíritos imperfeitos. Começa da 10ª classe, ele nos diz que tem os espíritos impuros. Na 9ª classe, espíritos levianos. Na 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Na 7ª, espíritos neutros. E na 6ª, espíritos batedores e perturbadores. Isso significa que nós teríamos que passar
por cada uma dessas até avançarmos? Não. Nós precisamos, é o que muitas das vezes a gente está aprendendo um pouquinho de cada uma delas, para a gente ir avançar para o próximo, para a próxima ordem. Então, cada um desses estágios é para a pessoa ir evoluindo. Não quer dizer que a gente vai ficar lá, não, vou nascer uma encarnação que a gente não sabe quanto tempo vai durar, vai ficar como espíritos impuros. Aí depois espíritos levianos, não. A gente passa pela encarnação, dependendo das nossas ações, dependendo do nosso comportamento, nós vamos nos enquadrar naquele quadro como espíritos levianos, brincadores, batedores, perturbadores. E aí, quando a gente vai vendo que aquilo ali não já está mais dando graça, nós já vamos, o que, tomando outra consciência, vamos nos despertando. E aí quer dizer o quê? Ah, mas porque ele é batedor, ele não vai ser leviano? Ele não vai ser pseudo-sábio, achando que sabe as coisas quando não sabe, entende? E aí ele vai percebendo, e quando ele percebe, ele diz, não, é preciso dar essa virada de chave. E aí essas encarnações são essas oportunidades que nós vamos fazendo para a gente ir crescendo. Chega na segunda ordem, temos lá os bons espíritos, já está na quinta classe, espíritos benevolentes, a quarta são espíritos sábios, na terceira classe, espíritos de sabedoria, e na segunda classe, espíritos superiores. Bom, aquele momento de aprendizado, aquele momento de brincadeira, aquele momento que já não nos interessa mais, porque as pessoas já tomaram a consciência, os seus espíritos já anseiam por algo melhor, por algo diferente, elas agora se interessam pelos estudos, então elas vão aprender algumas profissões, tanto é que a gente vê em algumas biografias de alguns espíritos, que a gente vê espírito tal, na encarnação ele foi médico, foi artista, foi professor, foi pintor, várias profissões que ele realizou, porque o espírito anseia passar por essas experiências. E aí, neste momento, é a questão. Ele foi benevolente. E aí a gente vê as histórias lá dos espíritos santificados, espíritos cientistas, que fazem o seguinte: eles, dentro das suas profissões, agiram com caridade, pensaram no seu próximo, viram durante guerras, durante revoluções, eles foram aqueles que foram lá amparar aqueles que estavam feridos, que levaram uma palavra de consolação, e no Evangelho está repleto desses mensageiros, que quando nós lemos essas mensagens, quando a gente lê lá, Espírito tal, procura na biografia dele para ver o que é que ele tem a dizer sobre aquele tema, a gente vai ver que tem tudo a ver. Ele, às vezes, passaram por um período de caridade, muitos pensam assim, ah, não, mas é espírito superior, ele consegue resolver tudo, mas eles passaram também por aquele momento, mas eles tiveram o quê? Uma certeza, que isso é comum em todos. Eles confiaram em Deus em todos os momentos. E esse confiar é que vai dando a eles a força de resistir, mesmo no momento das guerras, nos momentos das crises que eles passaram, e eles conseguiram vencer. Vencer a quem? Ao quê? A eles próprios. E quando eles vencem a si próprios, eles estão, vamos dizer, como a gente está estudando aqui essas categorias, passando por essas diversas categorias, sem precisar ficar passando, oh, eu agora vou renascer como espírito sábio, vou saber muito sobre isso. Não, ele vai sendo sábio, ele vai sendo benevolente, ele vai sendo um espírito superior, vai orientando algumas pessoas, e assim vai crescendo. Aí nós chegamos na primeira ordem, que são espíritos puros. Ali diz no livro dos Espíritos que é uma classe única, ou seja, eles já alcançaram, né, na época do livro dos Espíritos, o que traz essa escala, é até onde nós concebemos, esse é o grau maior de espíritos a alcançar, que é espíritos puros. E o nosso maior exemplo, nosso guia e modelo, é o Mestre Jesus, que ele é espírito puro. Como nos conta algumas obras, o Mestre Jesus não para de trabalhar, e que quando a gente chama ele de Cristo, é uma titulação que dá, então ele acompanhou todo o processo de criação do nosso planeta Terra, então ele já está cada dia mais avançando o que? Na sua melhoria pessoal, no seu crescimento e no seu olhar
para cada um dos nossos irmãos. Que um detalhe muito importante que a gente percebe é assim: você, espírito superior, não vou passar dificuldades, não vou me preocupar. Aí é que se preocupa, porque esses irmãos, eles estão preocupados com cada um de nós. Muitos deles não dizem, não, eu quero como missão cuidar de um grupo familiar, cuidar de alguma parte do nosso planeta Terra, de algum local. Então, esse é o objetivo desses nossos irmãos. Eles estão sempre com um olhar voltado para nós, e não aquela velha ilusão que nós temos de, vou chegar a espírito superior, vou ficar lá de boa, sem fazer nada, porque eu já alcancei, já me venci, já fiz tudo isso. Não. Tanto é que o espírito superior que está de junto de nós todos os tempos é o nosso anjo guardião, que muitas das vezes nos escolhe para nos orientar. Por quê? Porque ele quer o nosso bem, porque ele quer que nós cresçamos juntos. Então, aí está a justiça da reencarnação, de nós termos a oportunidade de corrigir esses momentos com ajuda, sem dizer assim, não, você tem que voltar para lá para a Terra, você precisou fazer alguns ajustes aqui, mas a gente não é mandado para cá sem nenhum auxílio. Começa pela família que é formada, pelos parentes que vão estar ali nos auxiliando no plano físico, mas no plano espiritual tem uma gama de familiares nossos que torce, que ora, que está ali incentivando, fora ao nosso espírito protetor, que está ali como missão, que escolheu como missão cuidar de cada um de nós. E aí, agora entrando, porque tudo isso faz parte, tá, da questão 171, em que ela nos diz o seguinte, como foi lido, em que se funda o dogma da reencarnação. E aí podemos destacar essa palavra dogma e entender que dogma, segundo o dicionário, significa um princípio indiscutível de uma doutrina religiosa ou de qualquer doutrina ou sistema. Ou seja, é um princípio que não vai se discutir. Mas aí, um detalhe interessante, a doutrina espírita não tem nenhum dogma, ou seja, não tem nenhum princípio que não possa ser discutido, que não possa ser comentado, que não possa ser falado, até porque Allan Kardec nos disse, se tiver algo que esteja fora da ciência, fique com a ciência. Então, não tem dogmas, é uma doutrina que nos chama à razão, ao pensamento, ao refletir sobre essas questões que nós vivemos. E aí sabemos que essa palavra não é dogma, também é utilizada, porque na época era a palavra que tinha. Com o passar do tempo, as palavras, né, vão se aprimorando, como hoje nós conhecíamos, era você, aí ampliou, as pessoas foram reduzindo, agora é VC, no final. Então, vão passando por essas modificações. Naquela época, a palavra que mais se adequou para Kardec fazer a pergunta foi essa, dogma, até porque vivíamos num contexto religioso naquela época, na França, em que tinha vários dogmas, várias religiões, vários templos religiosos que tinha. Então, ele utiliza essa expressão dogma, mas nós sabemos pelo estudo, por isso que o estudo nos ajuda a interpretar, que não, na doutrina espírita, não adota nenhum tipo de dogma. E aí fica, em que se funda o dogma, ou seja, esse princípio, né, que ele quer dizer, em que se indiscutível, né, esse princípio da reencarnação, em que se funda esse princípio? E aí os espíritos respondem logo na primeira linha, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetíveis, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Logo nesse primeiro trecho, ele já diz, logo na primeira linha, qual é o princípio fundamental da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Justiça, nós já vimos anteriormente, quando eu falei, nos atributos da divindade, que Deus é um Deus justo. Então, para ele, a gente tem que fazer as coisas de uma forma que não afete a ninguém. É cada um conforme as suas obras. Está lá escrito no Evangelho. Então, ninguém pode ganhar aquilo que não produziu. Então, a gente vai ganhar por aquilo que a gente produz.
e produz não é na questão material, é na questão de sentimentos, é na questão de virtudes que nós viemos aqui aprender e aprimorar. E revelação. Mas que revelação os espíritos estão dizendo a Kardec? Recorrendo lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver logo no seu primeiro capítulo que ele diz, são três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Moisés, porque Moisés vai ser aquele, né, que vai trazer os 10 mandamentos e a lei civil, como as pessoas deviam se organizar, deveriam viver, então, de uma forma material, como elas deviam se comportar. E, na casa da lei civil, e os 10 mandamentos é a lei divina, que eles já tinham ali a oportunidade de conhecer um pouco o princípio espiritual, mas ainda não compreendendo como utilizar esse princípio que Moisés apresenta nos 10 mandamentos, vem o advento lá do Cristo. E o Cristo veio o quê? Cumprir as profecias, veio dar o exemplo a ser seguido. Ele não apenas falou, olha, nós devemos fazer isso, mas ele mostrou. Ele deu um exemplo simples nas parábolas para que nós possamos compreender a maneira que nós devemos viver, a maneira com que devemos nos comportar através de coisas do dia a dia. E a mensagem de Jesus é de uma forma simples, mas tão profunda que até hoje esses exemplos, essas parábolas que ele utilizou, nos toca tanto. Então, quer dizer, ainda continuamos sendo aquelas pessoas de antigamente, talvez um pouco mais aprimoradas, porque já conhecemos e já interpretamos de uma melhor forma. Então, podemos viver de uma forma melhor. E aí vem o Espiritismo, que é a revelação da natureza do mundo espiritual com o mundo corporal. Essa consolação de poder saber que um parente que desencarna, ele está lá bem no plano espiritual, que ele está sendo amparado pelos espíritos amigos, pelos outros parentes que o antecederam. É saber que nós podemos aproveitar, através das comunicações mediúnicas, que esses irmãos nos trazem, as experiências deles, como eles foram parar ali por tal situação, por eles não observarem alguns princípios, de nós termos a oportunidade de irmos corrigindo isso aqui, enquanto estamos no caminho, sem esperar que, não, eu vou ter várias reencarnações, então na próxima encarnação eu faço isso, na próxima encarnação eu faço aquilo, e aí vai passando o tempo. Então, é esse chamamento que a doutrina vai nos dar a oportunidade de entender, olha, os espíritos estão dizendo que eles passaram por essa situação, como nós podemos viver melhor aqui? E o nosso crescimento íntimo, o nosso crescimento em virtudes, em bons pensamentos, em todas as construções que podemos fazer. E aí ele dá a continuação, ele diz, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Lembremos daquela parábola do filho pródigo, né, em que tem dois filhos, esse fazendeiro, um dos filhos diz, não, eu quero receber toda a minha fortuna, que eu vou sair aí pelo mundo. Ele assim calcula lá, dá o dinheiro ao filho, o filho aí vai, passa por todas as experiências que ele quer, depois ele fica sem dinheiro. E aí ele pensa, poxa, e aí? Agora meu pai lá tem toda aquela terra, tem todas aquelas coisas, e eu aqui passando por essas necessidades. Será que se eu voltar ele me aceita? E aí ele volta, aí o pai fica feliz e o quê? Faz uma festa para solenizar aquele acontecimento. Por que que o pai estava feliz? Porque o filho voltou ao bom caminho. E aí podemos também, outra parábola que tem da ovelha perdida, que tem os 100 ovelhas. E aí uma se perde. O pastor deixa aquelas 99 ali paradinhas em um local e volta para buscar uma. Por que essa uma? Somos cada um de nós que somos importantes para Deus. Então, aí nós também podemos nos questionar, e o filho que ficou na parábola do filho pródigo? Ele também não poderia, ele poderia fazer, mas ele teve outra consciência, outra mentalidade, mostrando que as pessoas pensam e agem de uma forma diferente.
claro que se questiona isso, porque vai dizer assim, mas do nosso ponto material a gente diz assim, não, mas ele também foi injustiçado, né? Porque ele ficou, não gastou a fortuna dele e o outro que estava vindo, que já recebeu, já gastou. Mas não é uma questão disso, é a questão de a gente observar que o Pai está feliz porque retornamos ao bom caminho. É aquilo que paramos e pensamos, poxa, ele dentro da família, ele estava indo ali naquele caminho, sendo orientado, recebendo as orientações, mas chega um momento que às vezes a pessoa, eu quero experimentar uma outra coisa. E aí vai por uns caminhos que não são agradáveis, mas às vezes ele precisa passar pelaquela experiência para saber que aquilo ali não é bom. Então não adianta eu dizer, olhe, aquele caminho, se você for pela esquerda ou pela direita, tem um buraco. Não, a pessoa quer ir para saber, para ver que tem um buraco, entende? Ela precisa ver, tem umas pessoas, né, nós como os espíritos encarnados ou desencarnados, precisamos ter essa comprovação, e aí, não basta alguém estar me dizendo, é igual a pessoa dizer, não, estou vendo o Cristo ali, não, eu quero ir lá ver se é o Cristo, entende? Não basta o acreditar, o ter a certeza. Então, é nesse sentido que essa mensagem nos faz, é a felicidade do bom caminho que todos nós podemos voltar. E aí, um exemplo máximo que podemos achar vários exemplos, mas um exemplo máximo que aconteceu ainda quando encarnado, o nosso irmão Saulo de Tarso, não é Saulo, né, que perseguia Jesus. Saulo, quem era Saulo? Era um doutor da lei, era um homem que na ciência, né, ele tinha conhecimentos, tinha a inteligência desenvolvida, mas ele estava num processo tão grande de busca por esse vazio que ali estava, que ele achava que perseguindo os cristãos, ele ia conseguir saciar este momento dentro dele. E aí, quando ele já está preparado naquela encarnação, né, naquela própria encarnação que ele vê Jesus lá na estrada lá de Damasco, no deserto, e aí ele tem aquele encontro e aí tudo para ele se modifica. Se modifica porque, Jesus foi e fez a transformação para ele? Não, porque ele já estava pronto, ele só precisava aquele despertar. E é esse despertar que cada um de nós vem buscando, essa sede que tem que ser saciada com o Mestre Jesus como nosso guia e modelo. E aí, Saulo está lá e ele faz essa transformação, tanto é que a gente observa na letra, né? Muda de Saulo, muda o S pelo P e vira Paulo de Tarso. Paulo, que foi um dos maiores divulgadores do Evangelho do Cristo. Assim como ele perseguiu muitos cristãos, ele também se modificou interiormente e também divulgou essa mensagem do Mestre Jesus para muitas pessoas. E essa questão do arrependimento que a mensagem também nos traz. O arrependimento, o que é que significa o arrependimento? É você se arrepender e não voltar a fazer mais. Mas não é só voltar a não fazer, é corrigir aquilo que foi feito. Então, o Espírito, como Paulo de Tarso, ele se arrependeu de perseguir os cristãos. Qual foi a maneira que ele viu, que ele contou com a ajuda de outros discípulos do Mestre Jesus para fazer? Ele foi buscar, através dessas orientações, através desses amigos, mas eles ajudaram, não fizeram por Paulo. Eles foram lá, ele foi lá e fez a parte dele, recorrigiu, porque ao levar a palavra daquele que ele perseguia, já é um esforço muito grande. Já mostrar àquela população que um homem que era contrário àquele princípio, também já era um outro princípio que ali já ajudava a fortalecer, a refazer tudo aquilo que ele fez. E constantemente esses espíritos, eles sempre continuam trabalhando e se desenvolvendo. E aí a resposta dos espíritos continua. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu o melhorar-se? Então, seria injusto dele se privar porque não dependeu dele? Dependeu dele, que a gente sempre sabe que depende de nós, o nosso crescimento, e que nós vamos ter sempre uma ajuda. Mas lembrando que uma pessoa, um amigo espiritual nos ajudando, não vai fazer o papel que nos cabe fazer, que nos cabe desenvolver.
E ele continua na mensagem: não são filhos de Deus todos os homens? Então, se Deus, voltando àquela questão lá, se Deus cria os espíritos simples e ignorantes, e alguns filhos, dentro dessa caminhada, uns seguem pelo caminho certo, e outros, por algum motivo na vida, querendo viver alguma experiência, como aqui nós já falamos, se desvia do caminho, mas mesmo esse que se desviou do caminho, continua sendo filho de Deus. E Deus quer que todos os seus filhos, cedo ou tarde, cheguem a Ele. E para chegar a Ele, nós sabemos que uns avançam mais rápido, outros demoram mais um pouco, mas não tem para onde a gente fugir. A gente vai, nós iremos conseguir chegar lá. Não importa o tempo. Claro que a doutrina espírita, uma doutrina do esclarecimento que nos faz pensar, nos ajuda muito, mas também parte da nossa ação, do nosso comprometimento em estar fazendo melhor. E aí ele continua: só entre os egoístas se encontram a inquiedade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Com isso, nós entendemos que isso é uma visão humana, uma visão nossa de que diz assim: ah, não, se errou, tem que pagar ali, tem que sofrer. Realmente, e é um ponto que a gente tem que destacar. Deus se arrependeu, agora não vai, vamos dizer assim, não vai precisar pagar, não. Não, se não terminar nesta existência, vai voltar em outra existência para concluir aquilo que está sendo feito. Por isso da justiça da reencarnação, porque Deus vai ser justo. Lembre-se que a justiça significa eu dar a cada um conforme o que ele produziu. Eu não posso dar duas moedas, sendo que ele não produziu. Então, quando ele produzir e merecer as duas moedas, ele vai receber. Se ele ainda não alcançou esse nível, ele vai. Só que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, que nos atende. Ele não dá essa função para nós sozinho. Ele sempre coloca ao nosso lado companheiros, como a gente falou aqui, e familiares, amigos, equipe espiritual que está toda ali assessorando para que nós nos saiamos bem, porque Deus é amor. E como amor, ele quer o bem de todos. E aí a mensagem ela vai continuando, né? Em alguns pontos aqui, e ela destaca aqui, ó, Deus pesa, já em um dos comentários que Kardec faz no segundo parágrafo, né? Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Ou seja, imparcialidade, né? Ele não pode ser parcial para com, eu gostei mais dele, se ele criou todos. Então, para ele não vai ter essa questão de, mais bonito, porque é mais rico, porque é mais inteligente, porque ajudou a humanidade mais ou menos. Não, ele vai ser o quê? A justiça imparcial. Esse filho quer corrigir, corrige, vou dar todos os recursos necessários para ele possa vir. E aí nós pensamos assim, poxa, quando ele vem em uma outra encarnação, ele não vai lembrar tudo aquilo que ele fez, né? Mas na consciência dele está gravado. Porque se ele lembrasse tudo aquilo que ele fez de bom ou de ruim, isso atrapalharia no seu processo. Então, ele não sabendo, ele reencarna sem lembrar do que ele fez, mas na sua consciência lá no íntimo, ele sabe onde ele deve melhorar, e assim as pessoas podem melhorar por espontânea vontade, e não esperar que diz assim, não, se eu não fizer isso, eu vou votar de novo, eu já sei que eu errei com fulano, fulano não gosta de mim, e por aí vai. É através desse mecanismo que nós vamos avançando espontaneamente, e aí vamos crescendo, vamos adquirindo as nossas próprias virtudes, vamos adquirindo esse conhecimento para que possa nos ir, para que a gente possa ir nos desenvolvendo, progredindo, e sempre lembrar que Jesus é o nosso guia e modelo, é a Ele que nós devemos seguir. Todos os nossos irmãos que estão aos nossos lados, nos dando exemplo, eles são um exemplo, eles são aquilo, uma interpretação, como nós aqui estamos fazendo, a interpretação de uma mensagem do Livro dos Espíritos, para ajudar a clarear um ponto aqui, um ponto ali, mas o nosso modelo, quem explicou melhor foi Jesus.
Jesus explicou, eu não compreendi, eu vi a explicação de um outro companheiro, e aí eu volto e vejo o que é que Jesus disse. Jesus disse aquilo. Então agora eu compreendo, porque aquela ajuda que me foi dada me ajudou a entender como o Mestre Jesus quer nos ensinar, quer nos passar essa questão da justiça da encarnação. Que Deus e o Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva assim. Uau, eu estou aqui encantada, muito bom. Foi de novo. Ah, foi muito bom. Muito obrigada, Adriana. Nossa, né, você falou de tanta coisa que fica até difícil a gente falar mais alguma coisa sobre o tema. Mas eu tenho uma perguntinha, uma que eu fiz aqui, que eu preparei para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Eu quero lhe perguntar algo que, para muitos dos nossos ouvintes, com certeza é um ponto central. Você falou para a gente que a reencarnação, né, essa justiça divina, essa justiça que Deus traz para a gente. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, em nome dos nossos ouvintes, se a reencarnação, ela faz parte da justiça divina. Quais são os critérios que determinam as circunstâncias de uma nova reencarnação? Como, por exemplo, família, lugar e condição social. Como é que a gente pode ver isso? Principalmente quando a gente vê tantos sofrimentos que são aparentemente injustos, como doenças, traumas, pessoas que nascem em condições assim tão difíceis. E aí, como você colocaria isso em O junção ponto, com a justiça divina, com a justiça da ponto central reencarnação? dessa justiça da reencarnação está no sentido de que, se a pessoa, vamos se dizer, fez alguma maldade em alguma encarnação contra, vamos supor, como a gente sabe, as pessoas que eram da escravidão, por exemplo. Aí elas fizeram alguma maldade. Ela pode vir ou em uma situação como escravo, para poder entender, ou também pode vir em uma outra situação para que ela possa compreender, lutar, porque geralmente, às vezes, até antes de desencarnar, naquele último momento, ela pode se arrepender, e aí ela pode pedir de uma certa forma, para que venha auxiliar de uma certa forma. Não é necessário eu vir como um escravo, mas eu posso ser um defensor, posso ser uma pessoa que vou lutar, batalhar, mesmo que algumas vezes ninguém acredite, e esse não acreditar das pessoas que estão à sua volta, já vai ser meio que, vamos dizer assim, você está retribuindo aquilo que você fez, porque, tipo assim, olha, naquele tempo você fazia aquela maldade, todo mundo era com você. Agora que as pessoas que você diz que aquilo ali não é certo de se fazer, as pessoas estão contra você. Então, aqueles que antes eram contigo, agora não são. Por quê? E aí, é aí que está a melhora, é aí que está esse ponto-chave. E o que nós estudamos aqui, que eu sempre tento entender, é que eu não preciso chegar neste momento de esperar, vou reencarnar e vou, não, se eu não fiz aquilo certo, eu vou passar pelaquela experiência. Porque muitas das vezes você não vai passar pelaquela experiência, mas vai passar por uma outra. E aí, como foi perguntado também, e a família, quais são esses critérios? A família, ela também vai ter muito a ver. Se eu fiz algo contra aquela família, possa ser que eu nasça naquele ambiente familiar, mesmo não fazendo parte daquele grupo, para ajudar de alguma forma, porque subentendendo que eu me arrependi, ou que o espírito em erro se arrependeu daquilo que fez. E aí é o que a gente vê assim, poxa, mas fulano é o único diferente da família, porque pensa diferente. Aí ele diz, muitas das vezes ele nasce naquela família numa questão de progresso, para que a gente não fique pensando, não, todo mundo que nasce em uma família diferente é ruim. Não, nós vemos muitas crianças que aí se desenvolvem, né? Hoje em dia a gente sabe que é o autismo ou outros espectros do autismo, mas antes, quando não se sabia, essas crianças super dotadas, quando elas nascem ali, quanto progresso ela não leva para a família?
Às vezes a família mora em um interior distante, não tem conhecimento, aí às vezes só ela se desenvolve para a leitura, enquanto outros não leem, não estudam, mas levam esse crescimento para a família. E também os espíritos superiores, quando eles querem que haja um progresso mais rápido, eles também encarnam nessas famílias, nessas cidades, porque não é só a família que é impactada, mas é também a cidade. A cidade onde ela coisou vai se mobilizar, porque diz assim, poxa, tem uma criança aqui que devemos investir nela, porque ela toca piano, porque ela se desenvolve na música, eu falo na música, mas pode ser nas artes, em qualquer campo social que para aquela cidade não é. Então, vamos dizer, todos os investimentos viram para ali, aí aquela cidade vira conhecida, tudo melhora. Então, às vezes o foco não é só a família, mas é o ambiente externo que está precisando daquela melhoria. E aí encarnam, né, ou reencarnam, né, que esses espíritos que já geralmente que vão reencarnar aqui, que já são de uma alta elevação, para trazer esse progresso para toda a região. Que se a gente for analisar aqui, só pelas questões, a pessoa vai reencarnar e vai só ficar pagando, não existe essa palavra pagar. Nós vamos consertar aquilo que não foi feito, completar aquilo que ainda não deu tempo. Porque aí a pessoa diz, mas a pessoa viveu 80, 90 anos, não deu tempo, mas talvez naqueles 80, naqueles 90, ela não tinha o esclarecimento que ela tinha. E aí agora, com as redes sociais, né, que temos que utilizar ao nosso favor, com todo esse conhecimento, com que a doutrina, há muito tempo atrás, já nos traz com os livros, né, para nos elevar a consciência, os nossos pensamentos, nós podemos fazer essa modificação, Hum. entende? Então, todo esse progresso envolve a muito mais gente do que a gente só ficar. A reencarnação é um processo muito grande, não vai ser analisado apenas, ah, não, você fez isso, mas é todo um contexto para que a pessoa possa reencarnar. Ó, mais do que esclarecido. Muitíssimo obrigado, querido Adriano. E para os nossos ouvintes, infelizmente está chegando ao final. Então, quero agradecer ao Adriano, quero agradecer a cada um de vocês que estão ouvindo esse programa, aqueles que ainda vão ouvir, para que a gente possa continuar sendo incentivado a fazer esse tipo, a produzir esse tipo de conteúdo para colocar no nosso canal. Agradeço a participação de vocês e passo agora a palavra para o nosso querido Adriano, já agradecendo por você ter estado aqui com a gente. Peço para você fazer suas considerações finais e fazer para a gente depois uma oração de encerramento, tá? Gratidão mil. Quero agradecer, né, por esse convite ao Sopro de Luz, Inspirando Almas, que está divulgando a mensagem do Cristo em toda parte, porque nós sabemos que qualquer pessoa, em qualquer parte, pode estar assistindo ou pode estar ouvindo essa mensagem, possa, dessa mensagem, se conectar com aquilo que o Mestre Jesus está trazendo, que é o que nós devemos seguir ao Mestre Jesus. Nós aqui damos uma interpretação de um ponto que pode ajudar alguma pessoa a entender mais, como cada um de nós aqui que estudamos a doutrina espírita, vemos estudando esses pontos de melhoria dentro de nós, vemos ouvindo companheiros que estão aos nossos lados, agradecer também a espiritualidade amiga, né, que nos envolve a todos e que envolve aquele que também está assistindo para que sinta este momento de paz, de tranquilidade, agradecer a casa, né, que eu atualmente trabalho, que é o Centro Espírita Irmãos de Luz, que, né, me permite esse aprendizado, essa convivência na doutrina espírita e agradecer sempre a Deus, ao Mestre Jesus e todos os ensinamentos que ele nos dá, todas essas oportunidades para que possamos crescer no hoje, pensar na nossa melhoria e estarmos sempre com Jesus. É o que eu tenho para agradecer. E vamos agradecer ao Mestre Jesus essa espiritualidade, somando também as nossas energias com esses irmãos que estão sempre ao nosso lado. Mestre amigo Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando esse esclarecimento, buscando nos conectarmos ainda mais contigo.
porque sabemos que tu está conectado o tempo todo, 24 horas conosco, mas nós precisamos ainda mais nos conectar com a tua presença, com os teus ensinamentos, que nos aproxima ainda mais de ti. Agradeço, Mestre Jesus, por estas oportunidades. Também possamos orar agora a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. E com esta É, prece, damos um ponto final à nossa reunião doutrinária, à nossa reunião de estudos desta tarde, desta noite, desta manhã. Que assim seja. que assim seja. Gratidão e até a próxima semana. E para você, Tchau, querida tchau. Adriana, até a nossa próxima vez. Com certeza vai ter. Ficarei feliz Tá se você certo. aceitar o nosso próximo convite. Auf Wiedersehen. Tchau!